Por muito tempo eu fiz muitas vezes aquela famosa oração: Senhor, eu quero ter uma experiência mais profunda com o Senhor, eu quero ver o Senhor face a face, assim como Moisés. Mas quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, o que a palavra de Deus diz para nós hoje com relação à intimidade com Deus? Qual é a profundidade que nós conseguimos entrar hoje através daquilo que Cristo Jesus fez na cruz, né? Por causa do sacrifício de Cristo, qual é esse lugar que nós podemos entrar? Você já parou para pensar nisso? Vamos ler o que a palavra de Deus diz através de Paulo na carta aos 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiram sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo, né? Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? A que ministério do Espírito ele está citando aqui? Na verdade, antes de Jesus foi a dispensação da lei. A partir do momento que Jesus morreu, veio a graça. Então, através do sacrifício de Cristo, né, nós vivemos no ministério do Espírito. Então, aqui o Paulo está perguntando, por mais que Moisés tinha essa experiência de ter contato e falava com Deus face a face, Paulo está fazendo uma comparação. Não será o ministério do Espírito, que é o que nós vivemos hoje, muito mais glorioso, que é as experiências grandiosas que ele teve ali com Deus, né? Tanto é que ele que escreveu a maior parte das cartas no Novo Testamento, né? Continuando no versículo 9: Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz justificação, né? Então, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais o ministério que produz a justificação, né? Nós somos justificados por causa do sacrifício de Cristo. Então ele está falando aqui que o tempo que nós vivemos hoje, nós podemos tanto entrar num lugar mais íntimo, como a parte da justificação hoje, realmente, ela nos justifica dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas iniquidades, desde que nós nos arrependamos, desde que nós reconheçamos que precisamos de Jesus, que precisamos ter um coração contrito, um coração ensinável, e reconhecendo que sozinho nós não podemos caminhar para viver uma vida que agrada ao Senhor. No versículo 10 continua dizendo: Porquanto o que no passado foi glorioso não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. Ou seja, o que nós vivemos hoje é algo muito mais especial, muito mais peculiar, é algo muito mais do que aquilo que Moisés e o povo de Israel experimentou no Velho Testamento. E continuando no versículo 11, e se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Meu Deus do céu, o que o Senhor está falando aqui através de Paulo? Paulo está falando e citando que a experiência que Moisés teve, a experiência que os israelitas tiveram no Antigo Testamento, não há de se comparar com aquilo que está disponível para mim e para você hoje. A grande questão é como que realmente está o nosso coração com relação a essa expectativa. Será que nós temos buscado entrar nesse lugar de intimidade com Deus? Existe um lugar muito mais profundo, existe um lugar de bênção que nós podemos entrar e desfrutar do melhor de Deus. O grande problema de nós cristãos hoje é que muitas das vezes nós nos conformamos em viver um evangelho medíocre, em viver um evangelho que está satisfeito com migalhas daquilo que o Senhor pode fazer em nós
e através de nós. Quando Jesus morrendo na cruz, ele se esvaziou até a última gota de sangue, e ali ele conquistou muita coisa para nós, além da justificação, além da reconciliação para com Deus, mas ali ele rompeu no mundo espiritual algo que tinha sido quebrado por causa do pecado. E hoje, eu e você temos livre acesso a Deus. Naquela época, eles eram visitados por momentos, em alguns momentos eles eram visitados pela presença do Espírito Santo, mas hoje, eu e você temos livre acesso. O Espírito Santo, ele é permanente para conosco, desde que nós realmente cumpramos os mandamentos do Senhor, não por obrigação, mas por amor, né? O Senhor, ele deseja, ele anseia por estar contigo, com você no secreto. O Senhor, o Espírito Santo, ele almeja ter um relacionamento mais íntimo conosco. O Espírito Santo, ele quer entrar cada dia mais em todas as áreas da nossa vida, trazendo santificação. E a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Em Hebreus, a palavra de Deus fala que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como está o seu coração diante de Deus? Seguir a paz com todos. Será que você tem algo contra o seu irmão? Ou contra algum amigo? Ou contra algum familiar? Será que você tem guardado alguma mágoa, algum rancor? Sendo que, na verdade, Cristo nos ensina a perdoar. Porque a partir do momento que nós não perdoamos as pessoas, nós também não somos perdoados para com Deus. Isso, no mundo espiritual, cria uma corrente e nós ficamos aprisionados e não conseguimos avançar na vida. Às vezes, os problemas que nós enfrentamos nas finanças, na família, sabe? Não conseguimos ter sonhos para viver o propósito de Deus. Muitas das vezes é por causa de falta de perdão. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei os problemas que você tem passado. Mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo é aquele que esquadrinha os corações e ele conhece o íntimo do nosso coração. Se você realmente precisa liberar perdão hoje, decida perdoar. O perdão é uma decisão, ele inicia com uma decisão. Você jamais vai ter vontade de perdoar. Você nunca pode esperar ter vontade. A gente decide hoje perdoar e o Espírito Santo vai nos conceder graça. A partir do momento que nós temos uma vida de oração, meditação na palavra, vai nos fortalecer para que nós venhamos perdoar as pessoas, para que nós não venhamos ficar ofendidos com elas. Então, que nós venhamos viver o evangelho genuíno e desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. Amém? Deus te abençoe.